nós estamos numa sequência, uma nova sequência de reflexões. Ontem nós conversamos sobre um modelo de como a coisa está funcionando do jeito certo. Ontem nós falamos, com a luz do texto, conversamos sobre João 5. Falei desde o começo da cura do paralítico. Aí fizemos a leitura a partir do verso 18, se eu não estiver enganado, onde Jesus, ele disse assim, o meu Pai está trabalhando e eu trabalho também. É a figura da família assim, equilibrada. O que o pai estava fazendo? Trabalhando. E o filho? Trabalhando também. Mas por que o filho estava trabalhando? Porque ele tinha aprendido com o pai, vendo o pai trabalhar. Então ele trabalha também. Mas por que o pai mostrou para o filho? Porque o pai ama o filho. Olha que coisa assim, tremenda, na minha opinião. Não sei, a sua opinião pode ser diferente. Mas eu acho isso tremendo. Tremendo. Porque mostra um filho que está atento ao pai. Meu pai está trabalhando até agora. O filho está atento. O filho está vendo o que o pai faz. O filho está interessado naquilo que o pai faz. Você vê, avalia esse pensamento. Nós conversamos ontem, mas eu estou dando a introdução para a conversa de hoje. Veja, o filho interessado naquilo que o pai faz. Meu pai está trabalhando. O meu pai está trabalhando. Eu estou trabalhando também. Então, o pai está trabalhando, o pai está dando um bom exemplo. Lógico, não é só no trabalhar, mas o pai está dando um bom exemplo. O filho está interessado, está acompanhando, o filho está observando o que o pai faz, o filho está de olho no pai, e aí o filho repete, faz aquilo que o pai faz também. Eu penso que isso é algo tremendo, e é um modelo que nós devemos de pensar para a nossa família, para a nossa casa. O pai dá o bom exemplo, o filho olha, observa o bom exemplo do pai e segue o bom exemplo. O pai ama o filho e porque ama o filho não tem nada para esconder do filho. Nós conversamos disso ontem. Pastor, mas ontem eu não acompanhei. Você não acompanhou ontem, você perdeu ceia, porque nós participamos de ceia. Primeiro domingo do mês é domingo de ceia. Vai lá no YouTube depois, se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e acompanha a reflexão de ontem. Vai andar em torno disso que eu estou conversando com você. Reflexão de hoje. Pai e filho adoram juntos. E quando o pai e o filho adoram juntos, a família desfruta da provisão divina juntos. Vamos para o texto? Já sacou aí qual que é o texto? Ainda não, Will? Não? Pai e filho adoram juntos. Quando pai e filho adoram juntos, eles desfrutam junto da provisão. Já sacou, Joe? Ainda não? Você já sacou aí, não sacou? Está vendo? Só eles não sacaram ainda aqui. Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1. A proposta é pais e filhos.
O decorrer da semana nós vamos conversar disso daí. De pai e de filho. Ah, mas eu não sou pai ainda, não sou mãe ainda, mas você é filho, não é? Então, se você é filho, você se encaixa também na conversa. Porque o que tem de filho nosso cego que maltrata pai e maltrata mãe não é pouco também não. Então, nós vamos conversar junto. E a conversa ela vai girar em torno disso. De aproximar a família de Deus, cada vez mais. Cada vez mais. É a nossa intenção. Se pudermos ajudar dessa maneira, ótimo, glória a Deus. Se não formos ajudar, atrapalhar, nós também não queremos. Vamos ler a Bíblia. Passado, Gênesis 22, do 1 a seguir, né? Vai até o 14. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou, viu o lugar ao longe e disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Que coisa linda! O Abraão, ele é o nosso pai na fé. De Abraão saiu o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, as 3 maiores profissões de fé que existem. Uma descendência numerosa ao extremo. Para aquele que não tinha filho, que pensava em ter um filho, que sonhava em ter um filho, mas não tinha, que tinha a sua senhora, a Sara, estéril, que não podia ter filho. Já os 2 avançados em idade. Deus realiza o sonho de Abraão. Não faz muito tempo nós falamos disso daí. Deus realizou o sonho de Abraão. Agora Deus conversa com Abraão e o versículo 1 diz assim, Deus pôs Abraão à prova. Deus resolveu provar Abraão. Deus resolveu mostrar para Abraão que ele era verdadeiramente uma pessoa diferenciada. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Então, na verdade, Deus não queria provar para si quem era o Abraão. Deus queria mostrar para o Abraão por que ele seria pai de multidões. Deus queria mostrar para o Abraão que tudo que ia acontecer na vida dele, através da vida dele, não era por acaso. Deus queria mostrar para o Abraão, por isso que Deus colocou Abraão na prova.
Quando a professora coloca a prova lá pro aluno fazer a prova, quem é que está sendo provado e quem é que vai ser beneficiado com o êxito na prova? A professora ou o aluno? É o aluno. A prova é para o aluno. O êxito na prova vai abrir portas para o aluno. Então, nesse momento, Deus está dizendo assim, ó: Abraão, eu vou fazer uma coisa tremenda na sua vida. E você está agarrando a palavra aí, né? Essa palavra é para você. Eu apenas estou aqui dando pano de fundo daquilo que nós ainda vamos ler, que nem lemos. Eu vou fazer uma coisa tremenda na sua vida. A promessa é muito maior do que você está imaginando. E vou mostrar para você que você tem todas as condições e os requisitos para desfrutar do grande milagre na sua vida. Para isso eu preciso te provar. Se segura, Abraão. Se segura, porque você está passando por uma prova. Aleluia. E glória a Deus pelas provas. Aguenta firme aí, Abraão. Faz o seguinte. Pega seu filho. Aquele filho que você ama tanto. Aquele filho que veio já quando nem a sua esposa Sara acreditava que viria. Aquele filho, o filho da sua velhice. Pega seu filho, vai para o monte e ali você vai sacrificar, adorar aquele que faz a promessa, mas aquele que é fiel para cumprir a promessa. Aleluia. Eu não sei aí na sua casa, eu imagino que aí na sua casa o altar está fumegando. Eu sinto Deus de uma maneira tremenda aqui nesse lugar. Eu sinto Deus falando com alguém na noite de hoje. Se Deus está falando com você, diga a glória, diga aleluia, diga louvado seja Deus. Deus chama Abraão para adorar aquele que faz a promessa, mas aquele que tem o poder de cumprir a promessa. As pessoas podem prometer tantas coisas para nós, mas muitas promessas ficam para o caminho. Todas as promessas, a Bíblia diz, nele, todas as promessas têm o sim. E isso é importante nós conversarmos em família. A família precisa entender e aprender a vencer junto. A família precisa aprender e entender que Deus é bom, que Deus responde, que Deus faz, que Deus trabalha. Então veja, continuemos. Vou ler de novo o verso 5. Disse ele a seus servos, o Abraão falou com os servos dele: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Depois que a adoração estiver concluída, executada, apresentada, manifesta, eu e o meu filho Isaque voltaremos. Meu Deus. Se você está anotando, anote aí, ó. Se você não está anotando, não tem problema. Preste atenção do jeito que você está prestando, que já está ótimo. Isaque aprendeu o que precisava para adorar. Então é um pai e um filho indo adorar. Depois de adorarmos, voltaremos. O pai e o filho vão adorar a Deus. Veja que coisa tremenda.
o pai ensinou o filho a respeito da adoração. Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Isaque sabia muito bem o que é que estava acontecendo ali. O Isaque havia entendido que se tinha brasa e tinha lenha, é porque eles estariam adorando, sacrificando, apresentando um holocausto a Deus. O pai, é importante que nós entendamos, nós pais, pai e mãe, porque quando falo pai, vai falando o pai por conta da figura aqui bíblica, mas é pai e mãe. A importância de ensinar o filho a adorar, a importância de ensinar o filho a buscar a presença de Deus, a importância de se ensinar, e o bom exemplo ensina também, principalmente, e até mais, de repente, do que a sala de aula. Não digo com isso que não é importante a sala de aula. Provérbios 22, 6 vai dizer assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Gênesis 18, 19 diz assim, ó: porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem prometido. Quer dizer, para que a promessa se cumpra, é importante que o pai saiba, aprenda, conheça, mas o pai ensine o filho também. Você tem promessa aí, olha, você que está acompanhando, eu tenho certeza, a pai acompanhado do filho, a filha acompanhado do pai, da mãe nesse momento, ouvindo essa palavra. Deus tem promessa para a sua casa, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessa para vocês. Se Ele tem promessa, então aprende junto como é que se deve adorar. E para adorar, não é do jeito que o Marcos quer. Porque às vezes, a pessoa ela é ensinada a adorar do jeito que o A, o B, o C ou o D quer. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Adorar é do jeito que Deus quer. Porque a adoração é para Ele. É para Ele. A adoração não é para o Marcos. A adoração não é para a igreja do Evangelho Quadrangular. A adoração é para aquele que faz a promessa e tem poder para cumprir a promessa na sua vida. Então, ensine. O Abraão ensinou para o filho. E o filho aprendeu. As brasas, a lenha estão aqui, mas está faltando alguma coisa. Está faltando o cordeiro. Cadê o cordeiro? Onde que foi parar o cordeiro? Precisa do cordeiro. Não tem adoração sem cordeiro. Não tem adoração sem sacrifício. Quem quer adorar a Deus precisa aprender a sacrificar. E precisa saber quais são os elementos para o sacrifício. Quem quer adorar a Deus precisa entender e precisa aprender que uma vida de adoração é uma vida de renúncia. Precisa se renunciar se quer adorar. Não tem como adorar
a dois deuses, ou adora um ou adora outro, ou adora Mamon ou adora a Deus. Para adorar Mamon não precisa de renunciar. Para adorar Mamon vai se vivendo do jeito que quer se viver, da maneira que melhor lhe apraz. Não Mamon, a si próprio. Mas para adorar a Deus é uma vida de renúncia. Para adorar a Deus não pode colocar o umbigo, o próprio ego em primeiro lugar. Primeiro lugar, nós já aprendemos isso e falamos repetidamente por muito tempo aqui. Para adorar a Deus em primeiro lugar é a Ele. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, força, entendimento, coração. É adoração, é aprender a adorar, é ensinar, precisa de conversar, precisa de haver um acordo, a família precisa conversar sobre isso. Nossa família está adorando a Deus, nossa família está agradando a Deus, o comportamento dentro da nossa casa está satisfazendo a Deus? A maneira como nós nos conversamos aqui em casa, a maneira como nós nos tratamos um ao outro, agrada a Deus aqui em casa? É uma vida de renúncia? É uma vida de renúncia em prol da esposa, uma vida de renúncia em prol do marido, é uma vida de renúncia em prol do filho, mas é uma vida de renúncia em prol dos pais, é uma vida de renúncia em prol do reino. Como que é? Como que está sendo? Como que não está sendo? Aprender junto. Aprender junto. Para adorar junto. Adorar junto. Aí segue a leitura. Verso de número 8. Mas antes do verso 8, eu vou passar para você mais um ponto, para você que está anotando. O Abraão ensina Isaac a acreditar na provisão divina. Abraão ensina Isaac a acreditar na provisão divina. Verso 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Que coisa tremenda. O Abraão agora está ensinando o filho dele, o Isaac, a acreditar em Deus. O pai precisa acreditar em Deus. Mas não basta o pai acreditar em Deus, o pai precisa ensinar o filho a acreditar em Deus. A mãe precisa acreditar em Deus, mas não basta a mãe acreditar em Deus. A mãe precisa ensinar o filho, a filha, a acreditar em Deus. Outro dia eu conversava com uma pessoa, um filho que dizia assim: eu e minha mãe, nós sonhamos e oramos juntos em prol da nossa casa. Sonhar junto, acreditar junto. Talvez nós tenhamos pessoas que estão me ouvindo nesse momento que ainda não têm a casa própria. E essa é uma boa oportunidade para aproveitar um, olhar para o outro e dizer assim, está vendo? Vamos acreditar que Deus, Ele provê, Ele é o Deus da provisão. Talvez você está me ouvindo agora aí, e tem alguma questão a ser resolvida na sua vida, na sua casa, questão financeira, pode ser, mas não só financeira, mas pode ser a financeira como um exemplo. É acreditar junto. Deus vai prover na nossa vida. Ele vai entrar com o recurso. Ele vai entrar com o milagre. A saúde vai chegar. A justiça vai chegar. Os clientes vão chegar. A libertação vai chegar. O Abraão ensina o Isaac a acreditar. Isso é importante. O nosso tema é: pai e filho adoram juntos. Adorar é aprender a sacrificar, mas adorar é aprender a acreditar junto. É aprender a acreditar junto.
Porque, sabe, não tem uma coisa mais triste para uma família do que a família estar sofrendo de maneira coletiva, com alguma dificuldade, alguma pendência, alguma questão a ser resolvida. Então, a dificuldade ela é coletiva, ou o sonho é coletivo. Mas na hora da confiança, do acreditar, do buscar a face de Deus, por saber que Deus, Ele provê, é só um que busca. Não tem coisa mais triste de ver numa família do que apenas a esposa buscando. Irmão, busque junto com a sua esposa, porque Deus é o Deus da provisão. Irmã, busca junto com o seu marido, porque Deus é o Deus da provisão. Ei, filho, filha, e não importa a idade, seja uma criança, um junior, um adolescente, um jovem, um adulto, acredite junto que Deus provê. O Abraão está junto com o Isaac, e o Abraão ensina para o Isaac: filho, Deus há de prover o cordeiro para o holocausto. Deus há de prover o cordeiro para o sacrifício. Deus vai prover, Deus vai agir, Deus vai mover. Não sei como, mas Deus vai fazer. Aí segue. Anota mais um ponto aí se você quiser anotar. Isaac aprendeu que o adorador não questiona, obedece. Isaac aprendeu que o adorador não questiona, obedece. Versículo de número 9 diz assim, final do verso 8 diz: os dois continuaram a caminhar juntos. Não relata que o Isaac ficou, não, mas não concordo. Aonde já se viu uma coisa dessa? Não, mas não é bem assim, né, pai? Não é desse jeito, né? Não, continuaram a caminhar juntos. Verso 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac, colocou o Isaac sobre o altar em cima da lenha, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. E o filho, como que estava? Acreditando que a provisão ia chegar. O filho estava acreditando. O filho estava obedecendo. É assim, pai? Fica aí. Perna fechada, braço fechado. Vou te amarrar, colocar você em cima aí e tal. Tá bom, pai. Deixa, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça, porque Deus há de prover o cordeiro. Não sei como, não sei quando, mas Deus vai prover. Fica tranquilo, pai. Eu sei, se o Senhor está falando que Deus vai prover, é porque Deus vai prover. Porque o Senhor um dia sonhou em ter um filho, o Senhor não tinha filho, e Deus me deu como filho para o Senhor. Eu sei que o Senhor é um homem provado na escola da fé. Está entendendo? Sim ou não? Estamos conversando sobre pais e filhos. Pais e filhos desfrutarem juntos da provisão divina. Pais e filhos desfrutarem juntos do milagre divino. Mas é importante, em primeiro lugar, que o pai ensine. Em segundo lugar, que o filho aprenda. Terceiro lugar, que o filho acredite. Em quarto lugar, que o pai ensine a acreditar. Quinto lugar, e eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas não são pontos, tá bom? Eu estou aqui conversando com você, não está pontuado aqui na minha conversa. Isaac aprendeu que o adorador não questiona, ele obedece. Pronto, não tem problema. É assim? Então vai ser assim. É desse jeito? Vai ser, é assim? O que mais nós temos visto nos dias de hoje, infelizmente, são filhos questionando. São filhos indagando, filhos reclamando. Sabe? É tão triste. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, filho,
Ouça o que o seu pai está falando. Ouça o que sua mãe está falando, está ensinando. Ouça, filho, ouça. Efésios capítulo 6, verso 2 e verso 3 diz assim, honra teu pai, honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, que está lá em Êxodo 20, 12. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, tenhas vida longa sobre a terra. Tem muito filho que fica questionando, tem muito filho que desobedece, tem muito filho que afronta pai, afronta mãe. Tem filho que tem vergonha do pai, vergonha da mãe. Tem filho que trata tão mal o pai, a mãe. Ó o Isaac. O Isaac foi com o pai dele. E aí, pai, onde nós vamos? Vamos adorar. Ah, beleza, vamos embora então. Pai, mas está faltando lenha. Está faltando o cordeiro. Tem lenha, tem brasa, as coisas estão encaminhadas. Mas e o cordeiro? Filho, fica tranquilo. Deus vai prover. Deus, ele é o Deus da provisão. Ah, tá bom, pai, entendi, tá certo. Tá jóia, aprendi que devo obedecer, que devo acreditar, que devo adorar em conjunto. O Senhor está adorando? Então, se o Senhor está adorando, Deus vai manifestar o poder dele na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Verso 11, o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Para finalizar a conversa, havia ali toda uma história, toda uma situação de adoração entre um pai e um filho. Havia ali toda uma situação de adoração entre uma família. E essa família precisava do quê? Precisava da manifestação do poder de Deus, para que aquela adoração fosse concluída com êxito. A Bíblia diz no verso de número 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou o carneiro, sacrificou o carneiro como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Você vê, meu irmão, você vê, minha irmã? Os dois foram juntos adorar, e isso está no verso de número 5. Depois de adorarmos, voltaremos. Tinha cordeiro? Não tinha nenhum carneiro ali para ser apresentado. Mas havia a confiança de que Deus ia trabalhar, que Deus ia agir. É um pai e é um filho junto. Às vezes, nós estamos aí na luta, na lida, do dia após dia, e as coisas, elas não estão exatamente do jeito que nós esperávamos que estivesse. Mas o importante é nós olharmos para essa história, mais uma história bíblica, e entendermos que se Deus está fazendo a promessa, se Deus está agindo, Ele vai verdadeiramente realizar em nossa vida tudo aquilo que nós necessitarmos. Mais uma vez, ontem nós conversamos do pai e do filho, os dois trabalhando junto, em sintonia, em sincronismo. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Meu pai me ama, por isso ele me mostra o que ele faz, e eu faço aquilo que ele me ensina a fazer. Pai e filho falando a mesma língua. Agora hoje, mais uma vez, pai e filho falando a mesma língua. Vamos adorar, vamos. Não tem carneiro, não tem problema. Deus vai fazer o milagre acontecer. Ok, está amarrado, está pronto para ser cortado, mas não é cortado porque ali está o quê? Aquela família passando por uma prova. Deus estava provando aquela família, por quê? Porque Deus ia manifestar a provisão.
quando há trabalho conjunto, quando há adoração conjunta, quando todos estão voltados para a mesma direção, o milagre acontece. Eu não sei quais são os sonhos, quais são os projetos, quais são os desejos e até necessidades que você tem colocado aí diante de Deus em suas orações. Talvez você inicie a semana precisando de respostas, mas inicia a semana com todo respeito, vou falar porque precisa falar. Talvez você comece a semana precisando de algumas questões a serem resolvidas, mas você está virado para um lado, seu filho para outro lado e sua esposa para outro lado. Talvez cada um está de um jeito, não há uma adoração coletiva, não há uma adoração conjunta, não há uma busca conjunta pelo Deus que pode todas as coisas, não há. E Deus, Ele está nesse momento chamando a nossa atenção para adorarmos, para cultuarmos juntos, porque quando cultuamos juntos, desfrutamos juntos do milagre da provisão. Deus está chamando alguém para dizer assim: olha, eu estou por realizar o milagre da provisão na sua vida, na sua casa, na sua família. Para isso eu te coloquei aí, para me ouvir através do Marcos e dizer a você: adorem juntos, adorem juntos. Meu irmão, minha irmã, para nós finalizarmos a conversa na noite de hoje, para nós finalizarmos essa segunda reflexão dessa sequência que nós vamos até sábado conversando sobre pai e filho, eu quero fazer agora uma oração. Eu quero orar, e a minha oração ela será no sentido de vocês adorarem juntos aí na sua casa, na sua família. Vocês adorarem juntos. Essa vai ser a minha oração. Porque vocês vão adorar juntos. E Deus vai manifestar o poder dele. Ah, pastor, mas fulano ou beltrano não quer saber de juntar, de conversar, de falar, de fé. Fica tranquilo. O Senhor proverá para si o cordeiro. Fica tranquilo. Deus vai prover. Ensina para o filho aí. Ensina para a esposa, ensina para o marido. Que quando a adoração ela é junta, ela é conjunta dentro de uma família, o milagre acontece de uma maneira tremenda e surpreendente. Está aqui registrado na Bíblia para nós olharmos e aprendermos juntos. Tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti agora. Eu oro a Ti, Pai, porque eu sei. São tantas as famílias que, infelizmente, não conseguem adorar em conjunto. Por vezes, por não haver o ensinamento, por outras vezes, pela dificuldade de relacionamento, às vezes até mesmo, ó Deus, por conta de se professar fé diferente um do outro. Mas a questão é, o milagre, a bênção, a unção, a vitória, é para a família toda. Então, eu peço que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher, para esse pai, para essa mãe, ensinar os filhos, mas sabedoria também para os filhos agirem, ó Deus, da melhor maneira para respeitar a Tua palavra e provocar sobre a vida deles o milagre. Sei que há relacionamentos que terão que ser consertados, Deus, e para isso eu peço a Tua misericórdia. Para isso eu peço que o Senhor vá quebrantando, que as fortalezas que estão construídas dentro dessa casa, dentro dessa família, elas sejam quebradas. Talvez, Deus, dentro dessa casa tenha até mesmo
alguém que está desviado, alguém que se afastou da fé em Jesus, resolveu por algum motivo negar a fé. E o que eu vou pedir ao Senhor agora é: Deus, alcança essa pessoa, desperta nessa pessoa o mesmo sentimento que o Senhor despertou naquele filho pródigo que foi embora de casa e em um dado momento lembrou: eu tenho casa, eu tenho pai, e na casa do meu pai não falta nada. Que a bênção seja estabelecida em todas essas casas e famílias, em nome de Jesus. Se você recebe, se você concorda, você diz amém, você diz graças a Deus, você diz aleluia, tá bom? Amanhã nós vamos continuar conversando, não acabamos nossa conversa não. Temos uma semana de reflexão. Vamos orar agora pela nossa nação.